O encontro das maiores economias do mundo termina hoje na China. O G20 chega ao fim com promessas de ajustes para reaquecer a economia global. O presidente Michel Temer aproveitou o evento para se reunir com líderes de outros países e tentar firmar acordos para alavancar os investimentos estrangeiros no Brasil. A reunião durou apenas 2 dias na cidade de Hangzhou e serviu para reunir na cúpula os líderes das principais economias do planeta. Além das reuniões oficiais na agenda, os líderes também aproveitaram para realizar encontros bilaterais ao longo da permanência na China. No fim da cúpula, os representantes dos países do grupo concordaram em trabalhar em conjunto por políticas econômicas, pensando no avanço da economia mundial. Os líderes também concordaram em se opor a medidas protecionistas que normalmente são tomadas para evitar a fuga de divisas nacionais e importações de produtos com a intenção de fortalecer a indústria local. O tom do encontro na China foi um pedido para que as nações usem inovações econômicas para incentivar o crescimento. Teve destaque também o anúncio feito pelo presidente russo Vladimir Putin sobre um acordo com os Estados Unidos para reduzir a violência na Síria já nos próximos dias. O presidente do Brasil, Michel Temer, que conseguiu viajar para a China já sem a fragilidade da condição de interino, também manteve reuniões com outros líderes. Só hoje foram 4 encontros focados no aumento do comércio e na obtenção de investimento estrangeiro. Temer se encontrou com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, com quem tratou sobre exportação de carne e outros produtos agropecuários. O presidente também se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, e os dois trocaram convites de visitas oficiais ao país um do outro, mas não trataram de assuntos comerciais. O príncipe Mohammed Salman, primeiro-ministro da Arábia Saudita, também se encontrou com Temer. O presidente brasileiro disse que deseja fechar acordos com o país para vendas no setor de defesa. Outro encontro de Temer foi com Matteo Renzi, primeiro-ministro da Itália. Além de prestar condolências pelas vítimas do terremoto que deixou centenas de mortos no país no mês passado, ele agradeceu pelo apoio da Itália nas negociações entre Mercosul e União Europeia. Laureano, é a primeira viagem oficial do presidente Temer como presidente empossado do Brasil e ele fez isso, aproveitou o G20 para também tentar amarrar algum início de acordo. Alguns foram fechados ali mesmo, outros ficaram amarrados para uma conversa posterior entre os dois países, fora desse ambiente do G20. A própria escolha do José Serra para o Ministério do Exterior foi pensando nisso, em mudar um pouco o foco e tentar atrair investimento externo para o Brasil. O país precisa realmente nesse momento. Foram empresários juntos. Sim. Também, né? Isso é muito importante. Então, nós já tivemos, a Embraer mesmo, ela vendeu aviões, acho que 7 aviões, se eu não me engano, embora a previsão era mais, Agora, eu tenho um pouquinho de medo da China. Não é da China, é do comércio da China, Porque quando você está fazendo comércio, você está entre países, obviamente que é bilateral, não é? Quer dizer, tem que ter ganho para os dois lados. Você abre mão de um lado, ganha, E eles são meio complicados, Eles não gostam muito de abrir mão, não, Então, Aliás, a China continua sendo o maior parceiro do Brasil. Sim, sim. E um dos focos do G20, professor, que os líderes buscaram foi se opor a medidas protecionistas. O Brasil tem várias medidas que são consideradas protecionistas aí, para proteger a indústria nacional. Todos têm, Todos os países têm, Eles, é complicado. Tanto que você vê por exemplo, 15 bilhões que foram investidos da China aqui no Brasil, só para você ter ideia, 9,5 bilhões foi na siderúrgica lá no Maranhão. Então, você vê, 9,5 bilhões. Por quê? Eles têm um apetite grande pela automóvel, a chapa, Quer dizer, olha só o interesse, investimento ali. Eles investiram também na agricultura, 3,25 bilhões de reais. Então, olha, pensando que eles precisam da alimentação. Então, eles não dão não dão varada na água, como a gente diz, o termo popular. Então, realmente, eles procuram sempre tirar a vantagem. Então, isso não preocupa, mas, de qualquer maneira, dinheiro que está entrando. Eles compraram também da Camargo Corrêa, que está ruim das pernas, Eles compraram parte daquela de energia, de elétrica, da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz,
compraram também, não é? E ainda mais numa situação como essa, professor, parece que o outro lado está ganhando mais do que a gente, muito mais. Porque, no caso, por exemplo, da agricultura, tudo bem que o Brasil ele fatura bilhões todo ano com a agricultura, com esses produtos do campo, mas em comparação com o que a gente precisa importar, é ínfimo. É verdade, e a questão toda não é só isso, né? É o tipo de produto que a gente exporta e o tipo de produto que a gente traz. importa. A gente exporta in natura e recebe o E que industrializado. não tem valor agregado. Esse é o nosso problema todo. Nós não temos valor agregado. Isso não tende a mudar, não? Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil, né, está demorando muito, né? Nós temos capacidade, eu acho que nós temos, né, condições de inverter esse processo. Mas é muito difícil, a gente também tem coisas que seguram e não deixa a gente, né? Às vezes é preferível, é mais fácil você comprar lá fora do que você, por exemplo, investir aqui dentro para deixar a gente desenvolver isso aí. Mas então, isso fortaleceria a economia? Sim, não fazer tem aqui? Fazer aqui, né? Eu acho que era muito importante. Torno a repetir, se você, às vezes, um chips, né, do computador, uma coisa pequena, ela tem a opção de gente trabalhando em cima daquilo ali. Agora, você pega aí soja, né? A máquina toda quase faz tudo, né? Sozinho, quer dizer, você agrega pouco valor, dá pouca mão de obra, né? Então, a gente precisa, eu acho que esse é um caminho que o Brasil precisa bastante melhorar, né? Que isso aí vai realmente dar uma alavancagem muito grande na economia e vai, nossa, melhorar principalmente emprego, né? Porque quando a gente fala em economia, eu sempre digo, emprego para mim é fundamental. Se você tem emprego, tudo melhora. Né? Porque se o cara está empregado e está consumindo, aí vai gastar no comércio, o comércio tem que empregar gente, o setor de serviço. Então, o emprego para mim é fundamental. E esse seria um caminho. Agora, precisa ter o quê? Vontade política, obviamente.